chamar para a primeira apresentação o Dr. Gustavo Ferreira, da Santa Casa de Juiz de Fora, que vai falar para a gente sobre rastreamento de doença arterial coronariana no pré-transplante. Boa tarde. Muito obrigado aí pela oportunidade de discutir aqui esse tema na área de transplante. Dos três temas, 2 são doença cardiovascular. O Marcos vai ficar responsável pela parte do pós-transplante. Eu fiquei responsável para a gente tentar identificar os pacientes de risco no pré-transplante. Espero não desapontá-los, porque, infelizmente, o número de trabalhos científicos nessa área é muito escasso. Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho do que se faz na prática e um pouquinho que tem de trabalho aí para a gente poder discutir aqui com vocês. Primeiro, eu trouxe aqui a linha do tempo aqui entre o que acontece num transplante renal. Para a gente ter uma ideia, essa aqui é uma curva de sobrevida de um centro de transplante brasileiro, que é muito semelhante aos centros internacionais, americanos e europeus, e a maioria dos centros. E o que chama atenção é exatamente aquilo ali. Os primeiros 3 meses, a mortalidade nos primeiros 3 meses. E isso é reflexo exatamente do que acontece no pré-transplante. Ou seja, se a gente fizer um estudo bem feito no paciente no pré-transplante, é o que vai determinar aquela mortalidade nos primeiros 3 meses. E como todos já sabem também, o principal responsável por essa mortalidade nos 3 primeiros meses e depois continuamente durante todo o transplante, o Marcos seguramente vai falar sobre isso, é a doença cardiovascular. Esses dados são do USRDS de 2011, mantendo sempre a doença cardiovascular como a principal causa de mortalidade no pós-transplante. Então, o que a gente tem que discutir agora é essa avaliação no pré-transplante. Ela como um todo, né? Quando a gente vai falar em avaliação pré-transplante, eu gosto de mostrar aqui esses dados aqui também do USRDS de 2011, o que acontece o paciente quando ele entra na fila. Então, isso aqui é o desfecho em 3 anos, do momento que o paciente entra na fila, visto 3 anos depois, dividido em faixas de idade. Se a gente for observar, menos de 50% dos pacientes nos Estados Unidos, esses não são dados brasileiros, vale a pena lembrar, seguramente esses dados serão menores aqui no Brasil, estarão transplantados em 3 anos. Pacientes com mais de 65 anos, como vocês podem observar aqui, na última linha, essa chance é ainda menor. E lá em cima, naquela cor, desculpe o daltonismo, eu sou daltônico, eu acredito que seja vermelho lá em cima, é verdade, eu acho que é vermelho lá em cima, é a mortalidade do paciente na fila de transplante. E olha como que, dependendo da idade do seu paciente, a chance dele falecer vem aumentando com o aumentar da idade. Então, isso é muito importante. Quando a gente pega o paciente transplantado, a gente tem que lembrar que ele passou nessa avaliação pré-transplante e quais são os riscos. Então, aqui você tem, na cor azul e rosa, não sei, azul e roxo, seria a chance dele transplantar com doador vivo ou falecido. Em verde, ele ainda em lista. Em amarelo, ele sendo removido da lista por qualquer motivo, e em vermelho, ele... muito obrigado. E em vermelho, o óbito desses pacientes de acordo com a sua faixa etária. Então, a gente tem que falar sobre risco cardiovascular nessa população. Essa população é muito diferente da população que nós estamos acostumados, os cardiologistas estão acostumados a lidar no seu dia a dia. E ela se baseia num tripé basal, clássico, para essa avaliação. Uma história clínica, um exame físico e exames complementares. Bom, será então que os fatores de risco habituais na população geral de Framingham são eficientes na nossa população de pacientes renais crônicos? Essa é a grande dúvida. Porque toda vez que a gente vai fazer uma avaliação cardiovascular no pré-transplante, o cardiologista recebe aquele paciente, ele é totalmente diferente daquela avaliação cardiovascular de um paciente não renal crônico. Então,
Eu separei aqui os títulos de vários artigos que já vêm questionando exatamente isso, que os fatores de risco de Framingham não predizem um evento cardiovascular no pós-transplante. E isso são vários trabalhos que a gente pode levantar, que a literatura já demonstrou. E eu trouxe aqui, só para que possamos ler, a introdução de um desses artigos é que o risco tradicional não é adequado para explicar a doença coronariana no transplantado renal. Bom, só para a gente entender sobre o que a gente está falando, eu trouxe aqui um slide que eu acho que vai explicar a nossa pobreza em resultados. Primeira coisa, todos esses trabalhos de doença cardiovascular que nós vemos sendo publicados em artigos de em jornais de alto impacto de cardiologia, vocês podem ver que entre os critérios de excluir o paciente, a doença renal crônica está sempre presente. E a creatinina acima de 1,5 exclui para participar dos trabalhos. E quando a gente for ver o número de trabalhos randomizados publicados nas últimas décadas, a cardiologia possui um número infinitamente superior ao nosso tipo de paciente. E isso aqui é a evolução de todas as especialidades, quando comparado com a nossa, infelizmente, nós somos o grupo que tem menos trabalhos randomizados publicados na literatura. E isso empobrece muito a nossa discussão. Bom, isso aqui é o que a maioria dos cardiologistas utilizam, que é o trabalho clássico de Framingham, para os fatores de risco para a doença cardiovascular em pacientes no pré-operatório de cirurgias não cardíacas. No entanto, será que esses nossos pacientes, os exames complementares, conseguem estratificar os pacientes conforme os não renais crônicos? Essa é a grande dúvida. Então, nós temos aí um arsenal importante de exames complementares, que pode nos ajudar seguramente, e agora a gente tem que identificar qual é o paciente que vai se beneficiar do exame complementar. Bom, eu trouxe aqui um trabalho publicado pelo grupo do Hospital das Clínicas de São Paulo, seguramente porque eu tive a oportunidade de trabalhar com eles um tempo, e isso me chamou muita atenção. Esse é um trabalho antigo, de 2003, publicado no Hypertension, que é um trabalho, é uma revista de impacto na cardiologia, que eles pegaram 126 pacientes que tinham, ao menos, idade acima de 50 anos, ou diabetes, ou doença cardiovascular prévia. E aqui incluímos IAM, angina, AVC, doença vascular periférica e insuficiência cardíaca. Então, qualquer um desses fatores incluir na doença cardiovascular, certo? E o que eles observaram? Que nenhum dos exames complementares não invasivos, seja ele o MIB ou o ecocardiograma com estresse, conseguiram identificar uma diferença de desfecho de evento cardíaco no pós-transplante. Então, eles pegaram pacientes que tinham um defeito transitório no MIB, naqueles que tinham o quadro positivo, não foi diferente quando comparado com aqueles que tinham resultado negativo. A mesma aconteceu com os defeitos fixos, ou seja, não aquela alteração transitória. O mesmo aconteceu quando eles botaram um paciente quando ele tinha os dois, tanto o fixo quanto o transitório. O ecocardiograma com estresse também não foi diferente. E quando eles utilizaram fatores de risco clínico, única e exclusivamente, que são esses, idade, diabetes ou doença cardiovascular prévia, eles conseguiram já, aí sim, identificar uma diferença no desfecho de doença, de evento cardiovascular maior. Junto com a angiografia. Ou seja, somente esses dois exames foram preditores de um evento cardiovascular no pós-transplante. Bom, na discussão, eu trouxe também aqui, só para a gente ler, que a incidência de doença cardiovascular no pós-transplante foi 4 vezes superior quando comparado a outras cirurgias.
E isso mostra muito claramente que essa população é muito diferente da população que os cardiologistas estão acostumados a fazer o pré-operatório. Então, eles estão trabalhando com uma população diferenciada, que nós, como nefrologistas, temos a responsabilidade de alertá-los nesse processo. Bom, mais recentemente, agora em 2010, eles trouxeram novamente o mesmo grupo, com o José Jaime, ele é nefrologista, o Flávio Jota, mineiro, também nefrologista, e o Dr. Luiz Estevam, também nefrologista, junto com os cardiologistas do INCOR, trouxeram esse resultado. Pegaram pacientes de alto risco cardiovascular, que tinham, no mínimo, um daqueles fatores de riscos clínicos que eu citei anteriormente, e colocaram na sobrevida. Pacientes que uma curva de sobrevida. Pacientes que tinham o MIB normal, teve uma sobrevida semelhante aos pacientes que teve um MIB alterado. Ou seja, seguramente o MIB não foi um exame que pôde predizer o risco cardiovascular daquele paciente. E quando eles fizeram MIB em todos os pacientes e fizeram CAT em todos os pacientes. E os pacientes que tinham lesão no CAT menor que 70%, aí sim foi diferente daqueles que tinham lesão no CAT acima de 70%. É a mesma população, todos fizeram MIB e todos fizeram o CAT. Isso chama muita atenção, que o MIB aqui, nesse caso, não foi, então, preditor de doença de evento cardiovascular no pós-transplante. Então, aqui parece que ficou muito claro que os pacientes de baixo risco seguramente não vão se beneficiar de nenhum exame complementar, porque a chance de acontecer um evento cardiovascular ela é pequena. E que os pacientes de alto risco, a chance de acontecer um evento cardiovascular, ela é realmente alta. Então, a gente precisa estudar esse paciente de forma mais aprofundada. E o paciente chamado risco moderado? E aí que está a grande dúvida. Não existe ainda nenhum trabalho explicando a melhor maneira de estudar esse paciente. Existe uma grande dúvida. O que eu vou trazer aqui é o que a gente tem agora colocado na nossa avaliação lá da Santa Casa de Juiz de Fora e é o que também lá no Hospital das Clínicas esse grupo do INCOR tem feito, que seria utilizar ou o ecoestresse ou a cintilografia com estresse nessa população de chamado risco moderado. E o que é considerado risco moderado? É apresentar apenas um dos 3 fatores de riscos que eu citei anteriormente. Se ele tem nenhum fator de risco, se ele não tem acima de 50 anos, se ele não tem diabetes, se ele não tem doença cardiovascular, ele é baixo risco. Se ele tem apenas um desses 3 fatores, ele já é considerado risco moderado. E se ele tem 2 desses fatores, ele já teria indicação de estratificar invasivamente esse paciente. Bom, infelizmente, é o que eu consegui trazer da literatura para a gente discutir aqui hoje. E depois, o que me chamou a atenção, talvez mais na parte do pós-transplante, esse trabalho que foi publicado esse ano no Transplantation, sobre uma forma que eles tentaram de calcular o risco de doença cardiovascular no pós-transplante. Esse trabalho, eles pegaram apenas pacientes após 6 meses de transplante. Então, o que eu trouxe aqui é apenas para demonstrar que esta população, os fatores de risco são diferentes da população não renal crônica. O que chama atenção aqui são todos os fatores de risco que foram considerados importantes para um evento cardiovascular no pós-transplante. Chama a atenção aqui sempre a idade, o paciente tabagismo, sim, agora a creatinina no pós-transplante, o diabetes, sendo o diabetes, tanto para um evento cardiovascular maior, quanto para a mortalidade, foi o que mais impactou na chance desse paciente desenvolver um evento cardiovascular ou o óbito. Bom, ótimo. Uma vez identificado, você estratificou o doente, você identificou o paciente como lesão coronariana. O que fazer? E aí é a nossa angústia na maioria das vezes. O paciente passou com o cardiologista, você viu lá que ele tem lesão, e você fala, poxa, mas não vai tratar? E a gente fica muito angustiado. Mas o cardiologista falou que não vai tratar? Realmente, a indicação de tratamento, seja ele percutâneo, seja ele cirúrgico nessa população, independe do procedimento que ele vai ser submetido. E sim da indicação da própria lesão.
Se é uma lesão que tem indicação de fazer um tratamento cirúrgico ou percutâneo, ele irá fazer, independente de ele ir por transplante ou não, certo? Então, isso é muito interessante a gente discutir. E, por último, o que a gente pode fazer, então? Se ele não tem indicação de nem cirurgia, nem indicação de um procedimento percutâneo, o que a gente tem é controle pressórico, uso de AS, que deve ser muito bem discutido com seus cirurgiões no pré-transplante, que tem gente que não suspende o AS, como na grande maioria das cirurgias cardíacas não precisa suspender o AS. Se você conversar com o seu cirurgião e ele tiver segurança de operar o seu paciente com AS, ele deve ser submetido ao procedimento com AS, se for um doador falecido. Se for um doador vivo, você tem a tranquilidade de suspender anteriormente o AS. O beta-bloqueador e as estatinas. E aí eu trouxe aqui, só para a gente ver o que isso representa nos trabalhos de evidência. Você controlar o nível pressórico desse paciente parece sim ter evidência científica comprovada. No entanto, o uso de hipolipemiantes, ela pode ser discutida, a gente pode fazer um congresso inteiro para discutir isso, porque os trabalhos cada vez vêm demonstrando que o benefício dele na nossa população ela é duvidosa. Talvez esse ano a gente tenha um estudo aí que vá talvez ajudar aí a gente tirar essa dúvida, que seria o estudo SHARP, e ainda o uso do AS, que parece sim também ter um benefício. Então, o que nós podemos fazer? É beta-bloquear o nosso paciente, controlar os níveis pressóricos e utilizar o antiagregante plaquetário. E, para falar, todo cardiologista vai introduzir o hipolipemiante, mas ele pode ser discutível. Isso é o que a gente pode fazer clinicamente e devemos fazer no pré-operatório dos nossos pacientes. Muito obrigado. Obrigado a todo Gustavo, brilhante palestra. Queria convidar agora o Dr. André Barreto, RT do transplante da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, que vai falar para a gente um pouco a respeito da avaliação imunológica pré- e pós-transplante, o que o nefrologista precisa saber. Boa tarde e obrigado pelo convite para fazer essa palestra. Eu fiquei muito, antes de contar o tempo aí, só para falar que eu fiquei muito satisfeito com a organização desse ano em relação ao ano passado, como é que foi a evolução do preparo. Eu acho que tudo tem só para melhorar, né? E a gente fiquei muito encantado com essa situação. Então, vamos agora pode contar o tempo. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu fiquei encabido de falar sobre avaliação imunológica no pré- e pós-transplante. O que o nefrologista precisa saber. Então, primeiro, todo mundo pensou, não, eu vou lá falar, com o costume dessa aula, lá da doadora renolino com receptor urinolina, renolino, isso aqui, eu não vou falar nada de prova cruzada hoje, tá? Hoje a gente vai tentar falar alguma coisa um pouco além. E a gente tentar falar algumas coisinhas mais complicadas, mas que a gente está cada dia conversando mais, e isso saindo que está mais em voga, sobre o painel, índice de fluorescência médio, o matchmaker, mas a gente tem só um detalhe. Evidência para isso, ainda a gente não tem nenhuma evidência tão forte. Tem trabalho? Tem muito trabalho, muita gente colocando muita coisa diferente que tem nos estudos, mas assim, uma evidência que dá para a gente fechar não está forte. Então, nós vamos começar falando aqui sobre painel de reatividade de antígeno. Isso aqui é um exemplo que tem no nosso dia a dia, que cada lista de cada um que tem. Isso aqui é a nossa lista que eu tirei agora, anteontem. Como é que estão os nossos pacientes em relação ao painel de classe 1, né, que no Sistema Nacional de Transplante, infelizmente, o software só oferece para a gente o classe 1. E eu levantei, e a gente está lá com mais de 80%, apenas 4,6%, e grande maioria dos pacientes com menos de 50%. Né? Então, ótimo, antigamente, acho que há 10 anos atrás, o que a gente tinha era isso, né? E a gente trabalhava com isso porque a gente sabia que desse trabalho já antigo do Opels, que o Dr. Brown participa e sempre oferece dados para ele lá, que vira e mexe tem essas informações, já mostra que os pacientes que têm um painel acima de 30%, a sobrevida do enxerto com 2 anos
já é bem menor que os outros pacientes. Então, já são dados que a gente já sabe que tem que valorizar. Beleza, tá? Isso que a gente já sabe, já tem muito tempo, isso aqui é um dado de 10 anos atrás, em 2002. Mas aí surgiu um tempo atrás, acho que talvez 10 anos, as primeiras publicações, mas falando do anticorpo anti-HLA, que é o DSA, que é em inglês, Donor Specific Antibody, né? E o que eles têm? Esse aqui é um trabalho recente, desse mês, junho, está até fervendo aqui na tela, que é do Jordan, que é um dos autores que mais publicam não, que tem um dos protocolos de sensibilização, e explicando qual que é o impacto desse anticorpo anti-HLA e o que funciona, qual que é a tendência da gente entender hoje a influência dele no enxerto. Antigamente é meio pesado, mas acho que até recentemente a gente sempre culpou o inibidor de calcineurina pela má função do enxerto a longo prazo. E hoje tem uma tendência do pessoal discutir mais e ver que existe talvez um braço mais forte da reação humoral na evolução do transplante. E essa figura aqui, ela exemplifica um pouco isso, que a gente pode falar assim, que em relação à função do enxerto, a gente pode falar que o paciente com uma evolução normal, tomando remédio direitinho, igual a gente consegue tomar amoxicilina, né, 3 vezes por dia durante 10 dias, todo mundo consegue, eu tenho certeza, que ele também consegue e vai ficar a vida toda, vai ter uma rejeição, talvez um braço humoral leve, mas que a longo prazo pode evoluir com uma disfunção de enxerto. E essa disfunção de enxerto que é vista porque eu tenho alguns trabalhos mostrando uma inflamação na microcirculatória do enxerto, e que tem mostrado essa ação maior. Mas tem um paciente também, aquele que do nada esqueceu esse remédio, ou falou para você que faltou um dia, mas ficou uma semana, não sei, e tem uma rejeição clínica ou subclínica aguda, que vai dar uma piora a longo prazo. Histologicamente, né, se a gente for falar isso, o que está acontecendo, o que acontece nesse evento, tanto dessa ação indolente a longo prazo, crônica, como dessa ação também aguda que pode ter, você vai ter uma lesão endotelial, com a capilarite peritubular, glomerulite, inflamação microvascular, e isso, a longo prazo, vai levar essa rejeição, esse braço humoral da rejeição crônica, com a fibrose intersticial atrofia tubular, uma arteriosclerose do enxerto, que eu vou explicar um pouco mais na frente, pode ter aglomeropatia do transplante. E o C4D, alguns fatores de transcrição do endotélio, ele, com o tempo, com essa evolução, tanto da rejeição humoral mais crônica e leve que pode ir tendo, quanto desses eventos agudos, eles também vão se formando. Isso tudo por causa dos anticorpos antidoadores, que pode ser que esses DSA anti-HLA, que eles já podem ter pré-formados, que nós vamos falar um pouco deles antes, ou pode ser após o transplante aqui, que eles vão sendo formados. O que são esses anticorpos antidoadores? Como é que funciona isso, né? Hoje o pessoal fala, porque eu fiz a pesquisa do single, o negócio do single. Single, você pensa lá, single lady lá da Jennifer Lopes, lá não sei o que, docinho de leite, só aquilo. Mas o que é o single? O single é o seguinte, são as esferinhas lá que eles fazem um estudo, quando a gente coloca o tipo de HLA de cada nessas esferas, e nessas esferas, microesferas, eles vão ligar o anticorpo do paciente, coloca em contato, e um outro anticorpo em cima que vai fazer a fluorescência. Essas esferas passam num citômetro de fluxo, né, que é esse tanto de raio laser aqui passando, e eles vão fazer uma leitura de qual que é a intensidade dessa fluorescência. Aí, naquilo que a gente estava olhando lá, o painel classe 1, 70%, 90%, 10%, o que é, a leitura hoje já fica mais diferenciada, porque hoje a leitura a gente baseia nesse gráfico aqui. É claro que não chega esse gráfico impresso para a gente, graças a Deus, a gente tem 2 laboratórios de imunologia que têm a competência de nos decifrar isso e mandar para a gente. Mas aqui significa o seguinte, esse paciente ele tem anticorpos contra cada barrinha desse aqui é um HLA. Na hora que ele passou lá aquelas esferinhas, cada esferinha marcou um HLA. Então, tem contra todos esses HLAs. E algumas esferinhas vão ter uma fluorescência mais forte, né? Vai ficar
com fluorescência de 5.000, 4.000, 1.000, é um valor que até nem tem unidade, chamam de fluorescência média, e que quanto maior a chance maior a imunogenicidade, você pode falar desse anticorpo, maior a chance de fazer uma inflamação e fazer rejeição. Agora, o camarada ele pode ter um painel de 3%, ou seja, só conta uns 3 HLAs aqui, e está com valor lá em cima. Ou pode estar com um painel de, a gente fala, de 70%, ou seja, tem barrinha até cá embaixo, mas tudo baixinho. Então, talvez você não precisaria imunossuprimir ele tanto, né? O paciente, se o painel acima de 50%, 70%, a gente dá timoglobulina, faz isso, faz aquilo, muitas vezes você não precisaria disso tudo, e você leva um transplante, o cara vai ter menos complicação a longo prazo. Então, isso que é o que a gente fala, que é o índice de fluorescência médica, MFI, que é a altura dessa barra, quanto mais alto, maior esse valor, e o que a gente, avalia do transplante. Então, a gente pode ter um painelzinho aqui, que é um paciente que está lá com 17% classe 1 de HLA, né? Fala, poxa, 17% está show de bola, não tem problema, a gente transplanta, não induz, não tem nada. Só que a danada dessa doadora aqui, na hora que foi ver, essa receptora tem um anticorpo, porque é uma mulher, tem um anticorpo contra o doador, contra o B52 dele, com índice de fluorescência média de 1.200. Tem gente que aumenta a imunossupressão, outros não aumenta, mas você trata diferente, porque tem casos aqui, que isso aqui está 5.000, 6.000, e a gente vai falar para vocês quais que são os valores que a gente tem que preocupar mais. Mas isso você está conhecendo aí, né, Luciano? Da paciente. E você pode ter também, esses casos, um painel, paciente com positivo de 59%, 93%. Painel enorme, tipo, esse aqui eu vou ter que induzir. E realmente, a gente vê a quantidade de HLA que ele tem em relação anterior, anticorpos contra HLA é maior. E no caso desse transplante, foi um transplante de doador cadáver, a gente não tinha, ficou sabendo índice de fluorescência depois, o anticorpo contra o doador, o A33, tem índice de fluorescência média de 21.000. É claro que ele perdeu o enxerto, não teve jeito. 1.900, outros 7.000. A gente fez pós-hemoferese, fez o diaba 4, mas não teve jeito. Então, a avaliação imunológica que a gente tem na mão hoje, no caso do transplante, já não é mais só esse 50%, 30%. A gente tem que trabalhar com isso. O anticorpo antidoador, a gente tem que saber que se tem ele, o de novo, que acontece depois do transplante, que acontece em torno de 20% a 30% dos transplantes, ele vai aparecer isso. E, geralmente, é contra o HLA2, que é o DR, que tem um pior prognóstico, e tem uma relação com a ocorrência da rejeição mediada por anticorpo. Pode acontecer com C4D negativo, e ele tem um papel, hoje, que é visto que é mais forte do que a nossa conhecida, que todo mundo falava de nefropatia crônica de enxerto, e a nefrotoxicidade por inibidor de calcineurina. Agora, em relação à arteriosclerose, que a gente sempre colocava faixa, olhou lá na biópsia aquela faixa de fibrose, é o inibidor de calcineurina, etc. e tal, hoje está vendo que essa rejeição humoral pode ser capaz de causar isso. E os pacientes, tem nesse trabalho que eu falei para vocês, que eu coloquei ali para vocês, de junho agora, mostrando que os pacientes que têm anticorpo antidoador, eles têm maior chance, eles evoluem com piora da parte vascular do enxerto. Eles têm mais arteriosclerose do que os que não têm. Nesse trabalho aqui, do nefrodiálise desse ano também, ele faz uma avaliação da evolução do enxerto em relação à presença não de painel, mas de DSA, de anticorpo antidoador. Está pequeno aqui, mas aqui embaixo aqui, ele está correspondendo à mesma ordem lá de cima, está nas linhas. Então, na linha de cima, aqui, os pacientes que não têm anticorpo doador nenhum, nem 2, como é que é a evolução do enxerto. E na linha de baixo, a mais baixa de todos aqui, que é essa que para aqui, porque para acima de 150 meses, né, aqui em meses ele não tem mais paciente, tem anticorpo antidoador classe 1 e classe 2. E nesse outro slide aqui, ele já diferencia não pelo presença se é tipo 1 ou tipo 2, mas que eu estava falando com vocês da intensidade desse anticorpo, desse índice de fluorescência médio, que é menor que 1.500, 1.500 a 3.000, 3.000 a 5.000 e maior que 5.000.
não é evidência, por isso que eu coloquei aquele interrogação no início lá da aula, mas, pessoal, existe uma tendência hoje de se transplantar com índice de fluorescência médio menor que 3.000. A gente tem colocado esse corte. É claro que cada caso é um caso. A gente está num estado onde a gente está com a captação de transplante do cadáver que não está das melhores. A gente, muitas vezes, acaba que você tem que considerar isso e pensar em fazer um doador vivo ou doador cadáver mesmo, que tem um índice de fluorescência maior. Mas vocês veem que aqui, o paciente que tem índice de fluorescência médio acima de 5.000, com 100 meses de transplante, ele já parou nessa barreirinha aqui, ó. Ele não continua nenhum aqui, ó. 780 dias, 530, 295. O percentual de paciente nessa época aqui acaba aqui, mas aqui já não tem mais nenhum paciente, né? Não, aqui é mês, né? 100 meses, 150 meses, falei errado. No caso daquela paciente que eu coloquei no primeiro slide lá do painel, que era 1.100 de índice de fluorescência médio, ela cai aqui, ó, 1.100, que era pequeno. Então, a chance dela desenvolver a longo prazo era bom, né? Isso aqui a gente, quem arrisca não petisca, a gente pegou nós pegamos uns pacientes, não, né? A gente, alguns pacientes com índice um anticorpo antidoador, e aqui o índice de fluorescência médio de cada paciente que tinha contra o anticorpo, contra o HLA, a gente transplantou esses pacientes lá na Santa Casa e a evolução deles para doador vivo e comparou com aqueles que não... comeu um bocado aqui para baixo. Aqueles que não tinham anticorpo antidoador. Essa paciente aqui a gente perdeu, era uma mulher, mas foi uma complicação cirúrgica, mas eu tive que colocar no primeiro, e esse aqui realmente foi rejeição humoral. O resto, com 1 ano, pelo menos, por mais que o índice de fluorescência média que vocês estão vendo, só esse aqui que está com 5.000, acima de 5.000, os outros são mais baixos, 2.000, 2.300, a creatinina a longo prazo não estava lá tão ruim, não. Então, assim, é uma possibilidade que a gente tem que pensar, e não é porque tem um anticorpo antidoador que a gente tem que jogar a toalha e desistir, né? Mas, na avaliação, eu já falei para o anticorpo antidoador, que tem o MFI, né, que tem o DSA, já está complicado, mas se a gente pode dificultar, para que vai facilitar, né? Então, existe um negócio que chama HLA Matchmaker, que é o epítopo, que você tem uma avaliação do epítopo do HLA. Nesse trabalho aqui, de 2008, ele explica com bastante cuidado para que serve esse matchmaker. Porque a gente tem um anticorpo anti-HLA. Colocou lá na esferinha, você identifica qual que é, onde que está ligando o anticorpo. Mas aquele antígeno que está pregado lá na esfera, que o anticorpo ligou, será que ele é relevante? Será que aquele antígeno que está lá, que está nessa molécula de HLA aqui, será que ele está expresso do lado de fora, por exemplo, da molécula de HLA? Será que ele reflete a realidade que tem num transplante? Ou é um epítopo, uma parte dessa molécula que está mais para dentro da molécula, que não vai ter contato com o anticorpo? Ou um epítopo que não é tão imunogênico também? Então, esse matchmaker, esse é um software, que ele faz a avaliação da importância desse anticorpo antidoador, desse epítopo. Então, o paciente pode ter um anticorpo antidoador com índice de fluorescência muito alto, a quantidade de anticorpo é alta, mas na avaliação imunológica, mas efetivamente, clinicamente, não é tão grande. E aí, a gente sabe que existe isso. Mas pode acontecer também, se está lá um paciente, a gente teve um paciente há 1 ano atrás, foi em janeiro agora, que a gente fez uma prova cruzada virtual. Prova cruzada virtual não é porque a gente entrou no computador, o outro entrou no computador, nem na internet, não. Prova cruzada virtual é você fazer a prova cruzada com o paciente sem a presença do soro dele. E, isso pode acontecer por acidente, como foi em janeiro, que foi um rim que tinha vindo para fazer a prova cruzada, na hora que chegou aqui, não tinha material suficiente para fazer prova cruzada, o rim ia para o lixo. Falei, a gente só sabia o HLA. Aí a gente conversa com outro, pessoal, gente, mas eu tenho que pegar os pacientes, tem painel baixo, ou seja, a gente viu aqui, se ele não tem anticorpo contra o HLA, teoricamente também ele não vai fazer prova cruzada positiva.
Então, isso é prova cruzada virtual. E aí a gente transplantou esse paciente, que ele não tinha, e o painel dele era 3%, se eu não estiver enganado, só tinha uns 2 HLA só que ele tinha e o doador não tinha. O paciente está bem, graças a Deus, a gente fica com medo, mas o rim ia embora, o paciente era mais velho, não sabia quando que ia aparecer outra, primeiro que ele concorreu. E, agora, mesmo nesses casos, por mais que a gente fale que tudo muito lógico, muito bonito, né, o problema nosso é que a medicina não é matemática, que você pode ter uma prova cruzada positiva por citometria de fluxo, mas que, teoricamente, se fosse fazer uma prova cruzada virtual, na hora que você for bater os anticorpos contra a HLA lá, que o trem dá negativo. Mas por que isso? Aí tem as justificativas, ou tenta justificar. Pode ser uma falsa positiva prova cruzada da citometria de fluxo, considerando que essas ligações seriam irrelevantes clinicamente, no caso da citometria de fluxo, ou falsa positiva, né? Ou a prova cruzada falsa negativa, que seria o HLA incompleto do doador, na tipificação dele. Talvez o doador, na hora que a pessoa pegou o HLA, não pegou todos que teriam, ele tinha um outro HLA DC, DQ, lá, né? Que talvez não foi tipificado e o paciente fez. Na verdade, se fosse tipificado, ia achar um anticorpo antidoador. E, da mesma forma, também você pode ter o contrário, uma prova cruzada negativa com a virtual positiva. Nesse caso, se a prova cruzada com citometria de fluxo for falso negativo, ele consideraria aqui que essa citometria de fluxo seria menos sensível com esses símbolos, né, com esses anticorpos. E não se fosse prova cruzada virtual falso positivo, que os anticorpos contra os epítopos, na verdade, eles não estariam presentes na molécula em vivo. Fato é que, por mais que a gente tente achar uma lógica e tenta facilitar e faz uma prova cruzada virtual, que poderia diminuir o tempo de isquemia fria em alguns casos, ou mesmo aproveitar esses enxertos, nem sempre é muito lógico. Pois é. Então, você olha lá, se o paciente é hipersensibilizado e está tentando há 20 anos e só vive de glórias antigas, ou retransplante, ou nunca teve, qualquer semelhança é mera coincidência, você vai fazer o quê com o paciente? Você vai deixar ele lá sofrendo, coitado, desesperado? Sempre tem uma esperança, né? O painel está alto, o paciente não tem nada que fazer, você não sabe como é que vai resolver, né? Está lá sempre o MFI lá em cima. Existem as dessensibilizações, que acaba que você pode melhorar a situação do paciente. E são vários protocolos de dessensibilização que existem hoje. O primeiro, mais antigo... Está acabando, 1 minuto. É por isso que estou falando rápido, senão não ia pegar essa parte, não podia perder. Aí, em 2003 já, o Jordan, que é um dos protocolos de sensibilização, e esse é uma revisão de 2010 no Montgomery, que geralmente esses protocolos de dessensibilização, eles usam plasmaferese, imunoglobulina, umas 4 ou 5 sessões, e rituximab. Mas vale a pena você encher o paciente de imunossupressão? E esse aqui é um trabalho do Montgomery do ano passado, mostrando que, aí aqui mostrando que está bem pareado, que não vai dar tempo de eu mostrar direitinho, tanto para o receptor, quanto tanto com comparando o paciente que foi eu já estou não levanto papelzinho ali, não. O paciente que foi transplantado e que foi dessensibilizado, que encheu de imunossupressão, e comparou com aqueles pacientes que estão na lista de transplante, mas que não foram submetidos, né, claro, ao transplante. Vai ser pior para esse paciente se ele estivesse na lista, simplesmente? E ele mostra que, mesmo assim, mesmo você enchendo a mão, o paciente que foi submetido à dessensibilização, em relação àquele que está na lista, que ele é bom, que foi só submetido à diálise, a sobrevida ainda é melhor. Então, por que atualizar o painel pré-transplante? Porque a gente tem que preocupar. Primeiro, para a identificação do o paciente que está lá em diálise. Identificação do índice de fluorescência médio e, consequentemente, do DSA. Pode acontecer essas eventualidades da prova cruzada virtual. Qual a frequência? Essa é a dúvida. Muita gente fala e ninguém sabe exatamente qual que é a melhor frequência. No pós-transplante, você pode ter... a gente tem que saber que tem a presença do anticorpo pós-transplante, pode desenvolver. Então, em alguns casos, a gente faz esse acompanhamento da quantidade de anticorpo, mas é muito estudo, porque ninguém paga hoje, a gente não tem como fazer isso, porque esses anticorpos que são formados após. E a gente tem que lembrar que existe a possibilidade, se anticorpo antidoador, qualquer infecção, qualquer transfusão pode aumentar isso. A frequência, a gente não sabe qual que é.
E uma das coisas que até, acho que ano passado, que a Maria Cristina Glenn veio aqui e falou como eles fazem lá em Porto Alegre, que isso que é a importância do acompanhamento do anticorpo pós-transplante, que o paciente tem um anti-HLA que ele vai subir normalmente no pós-transplante. Agora, o anticorpo anti-HLA, se ele sobe mais, que atinge aquele anti-HLA de doador, que atinge os outros, ou se solta mais, aí sim você tem que pensar numa rejeição, ou numa infecção, ou uma transfusão. Bom, para a gente, resumindo, o bom cuidado e preparo do paciente é um compromisso de todos os segmentos da nefrologia, porque se ele não tiver o soro bem coletado lá atrás, com tempo hábil, você não pode fazer um raciocínio adequado. E a avaliação imunológica pré e pós-transplante está cada vez mais importante no nosso transplante renal e mais ao nosso alcance. Hoje a gente já pode começar a pensar, fazer aqueles esquemas de dessensibilização. É possível. Entra na justiça, não sei o quê, eu converso com o convênio, mas é possível. A gente consegue fazer. E isso a gente não pode desistir, porque nós somos mineiros e a gente consegue, né? É isso. Obrigado. Obrigado, doutor André. Eu te perdoo pela infelicidade na palestra. Deus te perdoe, você não sabe o que você fala. Queria chamar agora o doutor Marcos Lasmar, nefrologista e transplantador do Hospital São José e do Hospital Mater Dei, que vai comentar para a gente agora a respeito da proteção cardiovascular no pós-transplante. Como fazer? Então, boa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite. Nós vamos tentar demonstrar um pouco da nossa experiência no Hospital Universitário São José, o que a gente tem na literatura e tentar confrontar um pouco os dados. Isso aqui é um dado muito recente, isso acho que é uma preocupação geral, está sendo discutida aqui amplamente, que é a mortalidade do paciente em insuficiência renal crônica. Então, nesse último ano, a gente teve mais de 1 milhão de pacientes vindo a falecer por doença cardiovascular, principalmente aqueles pacientes já em terapia de substituição renal não transplantada. Quando a gente vai ver o risco do paciente em terapia de substituição renal dialítica, a gente pode observar nesse estudo aqui de 2008 que o maior fator de risco para insuficiência cardíaca congestiva é naqueles pacientes com uma fração de ejeção muito baixa. Todo mundo que trabalha com diálise sabe a dificuldade que é fazer diálise em um paciente com ICC que tem uma insuficiência cardíaca descompensada e avançada. Os outros fatores de risco que a gente pode observar, em segundo lugar, seria diabetes, e seguidos dos demais. Anemia, o fato do baixo nível social, obesidade morta, hipertensão arterial, tempo do paciente em diálise, hipertensão. Então, são inúmeros os fatores de riscos em pacientes em diálise que levam à mortalidade por doença cardiovascular. Esse gráfico é um trabalho extremamente antigo, de 99, o Gustavo já falou um pouquinho, que mostra, e é um trabalho tradicional, que mostra que a partir do terceiro mês, quando se compara um paciente que foi transplantado com um paciente em diálise, seja hemodiálise ou diálise peritoneal, a sobrevida do paciente transplantado ela é maior. O Gustavo mostrou um pouco da experiência na USP. No São José, a mortalidade, quando a gente vê antes dos 3 meses, no nosso centro é principalmente infecção, mais que doença cardiovascular. Talvez seja um pouco o impacto do pré-transplante. A gente é um pouco mais exagerado na investigação de doença cardiovascular no pré-transplante. E aí, esse mesmo estudo estratificou se valeria a pena você fazer um transplante com rim de critério expandido, quando você comparava com o paciente em lista de espera para o transplante. E o resultado foi o mesmo. O resultado é um pior, um transplante com um rim ideal, mas ainda assim o paciente transplantado se beneficiaria em relação à doença cardiovascular. Da mesma forma, quando você observa a incidência de infarto agudo do miocárdio, os pacientes transplantados têm uma menor incidência de infarto agudo do miocárdio, mas aqui a gente pode observar que um pouco mais tardiamente, depois de 1 ano de transplante, a incidência do paciente transplantado de infarto é menor do que o paciente em terapia de substituição através de diálise.
Então, entrando mais profundamente no objetivo da aula, então a gente já conclui que após os 3 meses de transplante, a incidência de mortalidade por doença cardiovascular no paciente transplantado é melhor do que um paciente em diálise. E o que a gente pode fazer do ponto de vista de doença cardiovascular, uma vez que esse paciente foi transplantado? Nós vamos falar um pouquinho dos riscos de doença cardiovascular no transplante, o mecanismo, suas implicações, o que os imunossupressores vão interferir nisso, qual seria um desenho ideal para uma imunossupressão segura, certo? Se existir, e no final nós vamos tentar chegar a uma conclusão. Então, hoje o maior dilema para quem trabalha diariamente com transplante, já há algum tempo deixou de ser a rejeição. A rejeição de acidência nos centros gira em torno de 10% a 15%. A tentativa maior é em sobrevida do enxerto. Quanto tempo a gente pode aumentar a sobrevida do enxerto? E se tem observado que tem 2 fatores extremamente importantes que estão interferindo nessa sobrevida do enxerto. A primeira, doença cardiovascular, e o segundo seria a nefropatia crônica do enxerto. Não tem dúvida que o paciente transplantado, depois dos 3 meses, o risco de doença cardiovascular é menor do que o em diálise, mas ainda assim o risco é extremamente elevado, principalmente se a gente se trata de um paciente mais idoso. Então, esse estudo mostrou que a incidência é 20 vezes maior quando o paciente tem mais do que 55 anos. Quando o paciente é mais jovem, o risco diminui um pouco, mas ainda em relação à população geral, é uma incidência extremamente alta, em torno de 10%, 10 vezes maior. Quais seriam os mecanismos que estariam implicando nessa mortalidade? O fato dele já ter doença cardiovascular prévia, ser submetido a transplante de rim, hipertensão arterial, dislipidemia, o desenvolvimento de diabetes pós-transplante, é uma incidência relativamente alta, 20% dos pacientes transplantados estão desenvolvendo diabetes pós-transplante, nós vamos mencionar às vezes por quê. A obesidade mórbida, muitos dos pacientes após transplante, às vezes por até uma qualidade de vida melhor, o fato de ter uma restrição dietética menor, acaba ganhando até 20% a 25% de índice de massa corporal prévia. O tabagismo e a hiperholocistenia. Em relação à hipertensão arterial, qual seria a etiologia dessa hipertensão arterial no pós-transplante? Podemos lembrar que ela já vem do pré-transplante e outros fatores poderiam estar piorando ou mantendo a hipertensão. Lembrar que os imunossupressores, nós vamos mencionar depois, são os fatores determinantes. Alguns tipos de imunossupressores vão aumentar a incidência de hipertensão arterial. Recorrência de glomerulopatia, estenose arterial. Lembrar que a estenose arterial, a gente deve ter muito cuidado entre o primeiro e terceiro mês pós-transplante, são os meses mais críticos em relação à estenose arterial. Recorrência da nefropatia ou da glomerulopatia, e não tem dúvida que relacionado à função do rim. Então, rim que tem um funcionamento adequado tem um melhor controle pressórico que o rim que tem uma creatinina ou um funcionamento não tão perfeito. Em relação à dislipidemia, então já falamos que a hipertensão é um fator importante para a doença cardiovascular no pós-transplante. E em relação à dislipidemia, não tem dúvida que a predisposição genética é grande, ou seja, o paciente já tem uma hipercolesterolemia familiar e o uso de determinados imunossupressores podem piorar ainda essa dislipidemia. Imunossupressor, já mencionei, vai ser um fator importante, nós vamos ver quais medicamentos causam mais a dislipidemia ou menos a dislipidemia. A dieta inapropriada, já citei anteriormente, o paciente junto com a obesidade, o paciente passa a ganhar muito peso, principalmente nos 6 primeiros meses. E outras medidas, por exemplo, como diurético, todo mundo sabe que a associação diurético beta-bloqueador é uma causa de dislipidemia. Em relação agora a diabetes pós-transplante, então mencionamos hipertensão, mencionamos dislipidemia, agora diabetes pós-transplante. O que a gente tem comprovado na literatura de risco do paciente desenvolver diabetes pós-transplante?
O primeiro fator é a idade, quanto mais velho, maior a incidência. A história familiar. Importante no pré-transplante você pedir a curva de intolerância à glicose. Às vezes esse paciente já está no estado pré-diabético e o transplante vai ser o gatilho para que ele se transforme em diabetes. E isso, às vezes, nós vamos mencionar posterior quais seriam as medidas para tentar minimizar isso. O fato de você utilizar o inibidor de calcineurina como imunossupressor. Hoje a gente tem o tacrolimus e a ciclosporina. Lembrar que a incidência do tacrolimus em relação a diabetes pós-transplante é maior do que a ciclosporina. Paciente portador do vírus C e ele ser da raça negra. Esses outros fatores aqui ainda estão em estudos, mas eles ainda não são conclusivos. E as implicações? Ou seja, tem um paciente que está dislipidêmico, está hipertenso, está com diabetes pós-transplante, quais seriam as implicações disso em relação ao nosso paciente? Não tem dúvida que um paciente hipertenso, eu vou aumentar a frequência de complicações cardiovasculares, eu vou piorar a sobrevida do enxerto e, consequentemente, eu vou piorar a sobrevida do paciente. Isso mesmo coisa acontece quando a gente fala de dislipidemia. O que tem de novo em relação à dislipidemia, que vem estudado, é que se ela é ou não um cofator no desenvolvimento de nefropatia crônica do enxerto. O estudo mais recente que a gente tem é esse AVET, que demonstrou que a gente já sabia. Do ponto de vista de redução do risco de doença cardiovascular, o uso de estatina vai bem, mas não mostrou nenhum resultado em relação à nefropatia crônica do enxerto. Em relação às complicações agora da diabetes. O paciente que desenvolve diabetes pós-transplante tem um incidente 20 vezes maior de infarto agudo do miocárdio que a população geral. Aumenta a incidência de infecção, seja infecção bacteriana, infecção urinária, que é a principal causa de infecção no paciente com pós-transplante, seja infecções virais. Aumenta a incidência de doença aterosclerótica e vem os outros problemas relacionados à diabetes, assim como na diabetes tipo 1 e tipo 2, ou seja, complicações microvasculares, neuropatia, nefropatia, retinopatia e, consequentemente, isso vai implicar na sobrevida do enxerto e do paciente. Falando agora sobre os imunossupressores. Transplante sem imunossupressão, na minha opinião, só existe em uma situação, e na verdade no São José a gente tem um paciente. São pacientes gêmeos univitelinos que geneticamente são semelhantes. A gente tem um caso, transplantou, nunca tomou imunossupressão, infelizmente depois de 3 anos ele está tendo recorrência do EGA com uma proteína de 300 miligramas, mas continua sem tomar imunossupressão. Então, transplante sem imunossupressão é extremamente difícil. E quais são as drogas que a gente mais utiliza? Esteroides, inibidores de calcineurina, os mTOR e os antiproliferativos, o Liforti, azathioprina e os antilinfocitários. Esteroides e inibidores de calcineurina aumentam a incidência de hipertensão, dislipidemia, diabetes. mTOR só induzem a dislipidemia. Micofenolato e azathioprina não são aterogênicos. Infelizmente, dificilmente a gente consegue manter, do ponto de vista da doença cardiovascular, apenas o uso de micofenolato e azathioprina. Então, do ponto de vista de dislipidemia, o que a gente pode relacionar ao uso dos imunossupressores? Quem tem efeito significante? Esteroide, mTOR, seja sirolimus ou everolimus. Quem tem efeito moderado? Os inibidores da calcineurina, ciclosporina, tacrolimus. E quem não tem nenhum efeito? Micofenolato sódico, micofenolato mofetivo, as azatioprinas e os anticorpos antiproliferativos. Em relação a diabetes. Em relação a diabetes, 2 medicamentos são extremamente importantes no desenvolvimento de diabetes pós-transplante. O primeiro é o esteroide, ele é relacionado à sua dose e ao tempo que você está usando esteroide. O segundo são os inibidores de calcineurina. Como eu mencionei anteriormente,
O tacrolimus tem uma incidência maior do que a ciclosporina, mas muito relacionado ao seu nível. Então, todo paciente que toma tacrolimus deve ter seu nível mensurado ambulatorialmente, sempre consulta após consulta. Repetindo, azathioprina, micofenolato, sirolimus não são diabetogênicos. Então, já vimos que esteroide não é bom, já vimos que inibidor de calcineurina não é bom, já vimos que os mTORs não são bons do ponto de vista de risco para doença cardiovascular. Então, aqui seria um desenho ideal de imunossupressão, qual seria uma imunossupressão segura para esses pacientes. Em relação aos esteroides, não utilizar, reduzir dosagem ou descontinuar a medicação. Em relação aos inibidores de calcineurina, não utilizar, reduzir dosagem ou converter para outra medicação. Em relação aos esteroides, existem protocolos, cada centro tem a sua individualidade, cada centro tem os seus protocolos. Existem protocolos em que os pacientes não usam esteroide desde o início do transplante, e isso reduz comprovadamente o risco de hipertensão, dislipidemia e diabetes. Qual o cuidado? Se você pode estar aumentando sua rejeição aguda, está piorando a sua proteinúria e o resultado do seu enxerto. Então, e mais recentemente, a gente não tem esses dados, que esses pacientes que estão sem esteroides, a gente não sabe o que vai acontecer com eles daqui a 10 anos quando você comparar do ponto de vista de risco de doença cardiovascular com aqueles que estão utilizando esteroides. Se você me perguntar, no nosso centro todo paciente toma esteroide e continua tomando esteroide, mas se você quiser estender ao seu centro, qual seria o protocolo de imunossupressão ideal? Talvez você tivesse que induzir, tá certo? Com timoglobulina, não utilizar ou reduzir e retirar com 3, 6 meses e utilizar inibidor de calcineurina ou micofenolato. Acredito que esse protocolo só deva ser utilizado para pacientes de baixo risco imunológico. Quando a gente parte para os inibidores da calcineurina, isso já não tem dúvida, que a incidência de risco de doença cardiovascular diminui de acordo com o nível terapêutico que você tenta alcançar. Mas cuidado com o nível, porque se o nível estiver extremamente baixo, você vai ter rejeição, você vai impactar na função do seu enxerto. E quando você deve retirar a medicação ou quando você deve converter em inibidor de calcineurina. Eu acho que uma indicação que talvez em outros centros possa avaliar, que no nosso centro a gente faz rotineiramente, é que nos pacientes portadores de HI idêntico, o protocolo no nosso centro se reduz a ciclosporina, prednisona e micofenolato sódio. Se esse paciente, em pacientes às vezes se der HI idêntico, mas ele pode ter um risco imunológico aumentado. Então, HI idêntico com baixo risco imunológico. Se esse paciente evolui bem, sem nenhuma rejeição até o 6º mês de transplante, nós retiramos o inibidor de calcineurina. Então, esse paciente fica simplesmente com 5 mg de prednisona e fica com micofenolato sódico. Nós temos ao todo, isso vai ser levado para o congresso, 13 pacientes, todos eles com mais de 6 meses de transplante, com boa função e bem do ponto de vista do cardiovascular. Nós tivemos uma paciente com HI idêntico, recebeu essa imunossupressão, com 3 meses ela teve uma rejeição, a gente optou em converter a ciclosporina no tacrolimus e aí a gente não retirou o inibidor de calcineurina. Em relação à conversão para inibidor de mTOR, é aquela história, a gente sabe que o inibidor de calcineurina causa diabetes, aumento da hipertensão, dislipidemia. O mTOR causa mais dislipidemia, então posso estar trocando um fator de risco para outro fator de risco.
E lembrar que sempre que você mexe em imunossupressão, você está aumentando a sua incidência de rejeição aguda. Então, rotineiramente, nós não fazemos isso, e o que se tem que se estudar um pouco mais é o efeito antiproliferativo do mTOR, e isso a longo prazo ainda não tem um resultado. Em relação aos pacientes com diabetes pós-transplante, ou seja, aqueles riscos que vocês conseguiram comentar, que a gente acha que ele tem chance de desenvolver, a gente falou anteriormente dos riscos. Uma opção, em vez de você usar o tacrolimus, você usar a ciclosporina. No nosso serviço a gente não adota essa terapêutica. Em relação ao diabetes pós-transplante, quais são as opções que poderia fazer? Reduzir esteroides, interromper esteroides, reduzir o nível para tacrolimus para o máximo que você considera uma imunossupressão segura, converter tacrolimus para ciclosporina. Então, concluindo, como vocês podem ver, a imunossupressão, cada centro tem um protocolo, ela deve ser individualizada. Você não deve considerar apenas o risco de doença cardiovascular. Você deve considerar a tolerabilidade do paciente, se o paciente está aderente à droga ou não, a sobrevida do enxerto e qual a função renal. Então, tem grandes centros, por exemplo, eu venho da Unifesp, que doutor Hélio acha que o mais importante é você ter uma creatinina baixa. Mais importante do que os imunossupressores, você ter um bom funcionamento do rim, isso vai te proteger mais de doença cardiovascular do que em relação aos imunossupressores que você está utilizando. Por quê? Porque os imunossupressores são drogas que podem causar doença cardiovascular, câncer, pacientes podem ter você não aderente, então causa nefropatia crônica de enxerto. Então, é extremamente difícil mexer com o imunossupressor. Então, conclusão, a gente não existe uma terapia ideal como prevenção para o risco de cardiovascular. Acho que cada centro tem sua estatística, cada centro tem a sua característica. Então, lembrar que a individualização talvez seja a resposta. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Queria convidar o doutor Marcos, o doutor Gustavo, o doutor André para compor a mesa para abrir para perguntas. Queria parabenizar aí a mesa pelas brilhantes apresentações. E eu queria convidar o Gustavo para uma discussão a respeito da avaliação pré-transplante, na verdade, o rastreamento da doença coronariana no pré-transplante. Você já brilhantemente expôs ali as considerações teóricas e mostrou a experiência da USP, que foi bastante significativa, que a abordagem, a estratégia não invasiva não discriminou os pacientes para desfecho pós-transplante. E, na verdade, Gustavo, se você considera que o aumento, a disfunção renal, ela é um fator de risco principal para a doença cardiovascular, é muito questionável se existe paciente com insuficiência renal em estadio avançado que seja de baixo risco cardiovascular. Então, se você elege uma estratégia bayesiana, né, de estratificar pré-teste, dificilmente qualquer exame não invasivo vai mudar a probabilidade pós-teste da sua avaliação. Então, há quem advogue a realização de uma abordagem invasiva para todos os pacientes em avaliação pré-transplante, tendo em vista esse racional bayesiano. O que você acha disso? Bom, eu acho muito interessante. Eu também sempre pensei nessa forma de invadir todo mundo. Quando você fala invasivo, seria fazer o cateterismo em todos os pacientes, né? Tá dando para ouvir aí? Ligado? Alô? Pronto. E isso, eu acho interessante, mas a gente tem que pensar no todo, né? A gente tem que pensar em riscos. E aí nós temos uma população de pacientes jovens, a pacientes idosos, de pacientes diabéticos, ou diabéticos que levaram o motivo da doença renal crônica, ou pacientes que ficaram diabéticos 1 a 2 anos antes da sua avaliação, ou há pouco tempo. Ou seja, são pacientes muito diferentes. E quando a gente for ver
a real incidência. Ou seja, se a gente vai estudar o paciente, por que a gente estuda o paciente? É para ver se a gente vai fazer alguma coisa ou não. Como você mesmo disse, doença cardiovascular é fator de risco, doença renal crônica já é um fator de risco para a doença cardiovascular. Ou seja, todos esses pacientes devem receber uma terapêutica prévia ao transplante protetora. Foi aqueles dados que eu citei anteriormente. Agora, será que invadir todos os pacientes, nós vamos tratá-lo diferentemente se não invadíssemos? Essa que eu acho que é a diferença. Você fazer um cateterismo num paciente de 30 anos com rins policísticos, que você, sem hipertensão, sem diabetes, qual a chance de você encontrar uma lesão e realmente precisar tratar de forma invasiva, ou percutânea ou cirúrgica? É muito pequena. Eu acho que a gente estudar todo mundo invasivamente, eu acho que economicamente é inviável e o benefício que nós vamos colher dessa estratégia seria muito pequeno. Talvez, Ana, isso aí possa mudar, talvez ao longo dos anos, não sei se para o SUS, mas talvez para os pacientes conveniados, que é o uso da tomografia, né? Então, a tomografia tem avançado muito do ponto de vista de doença coronariana, tá certo? Então, e aí eu acho que se na tomografia você detectar alguma lesão, pode ser que você pule para o cateterismo. Porque não tem dúvida que alguma doença coronariana a grande maioria vai ter. O problema é que ele vai para o CAT, ele não vai tratar e você não vai mudar. E isso cria um problema também para o paciente pré-impetivo, né? Então, o paciente tem uma creatinina aí de 4,5, precisa de uma avaliação para a doença coronariana. Se você colocar ele no CAT, ele vai para a diálise. Então, acho que uniformizar talvez seja difícil, mas eu acho que como perspectiva para o futuro, que eu tenho visto, assim, principalmente dentro do Hospital Mater Dei, tem aumentado muito a relação à tomografia. E aí, com alterações na tomografia, passar para o cateterismo, que é um exame mais invasivo, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu estou falando isso porque esse trabalho que eles fizeram lá no INCOR, eles fizeram tomo coronariana, CAT, MIB e ECO em todos os pacientes, independente do fator de risco. Então, o José Jaime tem lá uma experiência enorme nisso aí. E a Lilian vai lembrar quantos foram os pacientes que precisaram intervir cirurgicamente ou percutaneamente no pré-transplante. Raríssimo foram os pacientes que eles invadiram depois para tentar resolver isso. E o que é pior, dos 4 que eu vi, 2 foram para cirurgia cardíaca e não transplantaram mais. Porque o risco da cirurgia cardíaca nessa população talvez seja ainda maior do que o risco do próprio transplante. Então, a gente tem que pesar muito o que fazer para esse paciente. Doutor Abrão. Doutor André, vamos filosofar um pouquinho. Em 1964, o doutor Teraszak, baseado no fato de que já haviam sido descobertos os antígenos do sistema HLA, os antígenos maiores de histocompatibilidade, ele descreveu pela primeira vez a prova cruzada e chegou a escrever e se pronunciar dizendo que ele considerava antiético realizar transplante naquela época sem a realização da prova cruzada. Muito bem. Sua exposição hoje deixa claro que a avaliação imunológica pré-transplante hoje se tornou extremamente sofisticada. E existem diversos fatores a serem analisados no pré-transplante. Um deles seria o simples painel contra antígenos diversos. O que pode ser feito em qualquer época no pós-transplante, no pré-transplante, e hoje a gente tem acompanhado vários doentes com a realização do painel, épocas distantes do transplante. Nós temos, por exemplo, o paciente que vai comemorar o ano que vem 40 anos de transplante, com um painel atual extremamente positivo. Ele tem, a gente não saberia dizer quais seriam as especificações que ele tinha, porque o transplante foi feito há 40 anos. Mas ele tem uma reatividade contra diversos antígenos HLA.
Não obstante, ele é um professor da Faculdade de Medicina e, durante esses 40 anos, ele não deixou de dar uma aula sequer, nunca teve uma creatinina acima de 1,5, normotenso. Então, eu acho que a gente poderia dizer o seguinte, o caminho está nos indicando que outras medidas profiláticas, né, e de acompanhamento podem ser tomadas. Mas você concordaria que as evidências ainda não são suficientemente robustas para que a gente faça uma indicação ou contraindicação radical para transplante? E a segunda observação é o seguinte, a história é feita cronologicamente, né? Dados de 20 anos se tornam irrelevantes quando a gente considera que a história é muito longa. Ela passa por diversas alterações no ritmo de desenvolvimento do conhecimento humano. De maneira que 20 anos para considerar que uma coisa é melhor do que a outra, eu acho muito pouco. Eu acho que a gente tem que avaliar a história ao longo do curso de desenvolvimento científico humano. Então, eu desconsidero um diapositivo seu, de acordo com o comentário do Dr. Zé Neto, e acho que foi um equívoco de sua parte apresentá-lo. Então, Brown, muito bem lembrado. E o Terazak está aí firme e forte até hoje, publicando, o Congresso está lá, é até uma honra tirar foto do lado dele, todo mundo fica beirando ele lá, né? O chá japonês nunca morre, nunca vi. E a questão realmente tem o MFI, né, com anticompatibilador de fluorescência, agora esse negócio do matchmaker. O fato é que tem casos que a gente vê com esse presença de anticompatibilador que muito tempo a gente faria o transplante e hoje a gente não faria, né? E hoje a gente não faria. E talvez a gente tem um caso ou outro que talvez a gente contraindicasse e desse certo. O problema é, não sei se é o problema, mas é uma coisa que até nos estimula a continuar estudando e fazendo coisa diferente, né, e fazendo pesquisa e mais, porque cada vez a gente descobre um trem diferente, não é possível, né? Toda hora tem mais um vagãozinho para a gente colocar no trem, para a gente entrar em acordo. Agora, esses dois casos que a gente colocou aqui, que eu coloquei, um foi o segundo caso, ele foi um transplante com um doador cadáver, estava na urgência, só prova cruzada positiva. Aí ele fez o transplante, o painel não estava muito, falando que tinha anticorpo antidador mais elevado, mas não era recente, era muito antigo o painel. Falou, a gente fez o transplante. E o paciente perdeu o rim, e tinha na hora que foi ver o pré-transplante imediato, na verdade, que o painel dele era antigo, estava desatualizado, que a gente está falando que é a importância, era de 15 mil o negócio. Então, assim, perdeu. Agora, tem casos de transplante de paciente com, igual um dos casos que a gente colocou, que a menina tem um índice de fluorescência lá de 5.300, 5.000 e não sei quanto, e vai tranquilo o tempo todo. Tem umas coisas que não justificam, mas na grande maioria das coisas, se a gente tem que seguir a lei de alguma coisa, né? Antes errar com um papo, sem um papo, como diz o outro, né? Eu acho que as evidências maiores são essas, mas as exceções existem e agora acho que cada dia vai ter uma coisa nova, mas querendo ou não, as dessensibilizações são interessantes, mudando ou não a cor do sangue, é interessante. Para mim isso não funciona. Muito obrigado a todos aí, a discussão está muito boa, mas o tempo está esgotado, vamos partir para a próxima mesa.